Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco neste momento. Vamos pedir inicialmente, e porque estamos nesse contato virtual, vamos iniciar as nossas atividades como devem ser, a partir da prece. Mas antes da prece, eu vou fazer uma leitura para a introdução do tema da noite, que vai ser exatamente o tema aprendizes e adversários. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Neves, sou trabalhador daqui do Ceará de Luz e estou hoje aqui com esse compromisso de trazer para vocês as reflexões em torno desse tema. Então, para início, eu elegi aqui uma mensagem do livro Messe de Amor, pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. O tema da mensagem é Chorando para Servir. E ela diz o seguinte: anelas a ascensão na seara da luz, onde se movimentam os teus passos. Entretanto, não desejas oferecer o tributo exigido àqueles que se afeiçoam à bênção do serviço. Indagas como é possível a muitos companheiros manterem digna compostura na face, atendendo a compromissos diversos no clima da assistência aos sofredores. Contigo, em todas as tentativas de bem servir, insucessos assinalam os teus movimentos, empurrando-te para a retaguarda. São incompreensões que surgem, inesperadas, e se transformam em espinheiros de aflição. São dificuldades que nascem, miraculosamente, e impedindo o avanço, e se instalam como escolhos de remoção difícil. São lutas que recrudescem, violentas, graçando como labaredas voluptuosas, devorando a alegria. São de sabores que se repetem continuamente, amargando o pão da esperança. São perseguições gratuitas que se estabelecem pânico e agonia na casa mental, atemorizando e zurzindo. São amigos que desertam frequentemente, deixando compromissos pesados que se fazem fardos esmagadores. E apresentas as mãos calejadas, os pés feridos, o rosto gotejando o suor, o coração magoado. No entanto, eles, os que sorriem, também experimentam fortes vendavais no posto da luta. Enquanto impõem ao rosto a expressão da alegria, não raro carregam o coração transformado em brasa viva a requeimar insistentemente. Durante o tempo em que ajudam, conduzem a mente abrasada, confundindo a inquietude que portam com a aflição do próximo. Transformam a dor em expressão de combate e lutam, sem queixumes, certos de que a transferência do dever gera problema complicado para quem busca fugir. Não te lamentes, nem ambiciones uma paz inoperante a medrar na indolência. Sustentando o monumento, a base desconhecida não reclama sua posição inferior. Todavia, sem ela, a obra de arte não teria apoio que lhe favorecesse a contemplação e o brilho. A dor, anônima e silenciosa, é a base do êxito de qualquer empreendimento. Seja a honra de quem serve, a satisfação de servir. Aprende assim a transformar as lágrimas com que o dever te experimenta em sorrisos de alento para os mais tíbios e certos de que todos na luta estamos sofrendo para aprender e chorando para servir, liga o pensamento ao Senhor que até hoje, sem reclamação, não encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Então agora, vamos nos preparar para esse momento de prece. Nos colocarmos em uma posição confortável, relaxar o quanto possível o nosso corpo físico, aquietar os nossos pensamentos, respirarmos profundamente. E à medida que soltamos esse ar, vamos visualizando em nossas mentes que junto com ele, as energias desnecessárias, nocivas da nossa inquietude íntima,
das nossas preocupações cotidianas, se afastem deste momento de nós, limpando e harmonizando o nosso mundo íntimo, para que ele seja, nesse momento, pelos próximos minutos, o campo fértil para que o Cristo semeie em nossos corações através da sua mensagem, através das reflexões que traremos aqui na noite de hoje e, sobretudo, Senhor, na aproximação dos teus emissários celestes em torno de cada um de nós aqui, acompanhando este trabalho, a nos envolver, a nos abraçar nessas vibrações de luz e paz, de que tanto somos necessitados. Te rogamos, Senhor, a presença amiga, a orientação indispensável e a concessão, Mestre, amorosa, para darmos início a este trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje. Envolve-nos particularmente, envolve a todos os nossos amigos e companheiros do Seara de Luz, no plano físico e no plano espiritual, assim como, Senhor, a todos esses irmãos que acompanharão pelos próximos minutos e até mesmo em outros momentos a exposição doutrinária desta noite. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, amigos, vamos dar início então à nossa proposta hoje doutrinária, que diz respeito ao tema Aprendizes e Adversários. É uma mensagem do Espírito Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem, originalmente, está presente no livro Contos desta e Outra Vida, mas existe uma obra também que vem norteando as palestras doutrinárias da nossa casa, salvo engano, e eu vou pedir desculpas a vocês nesse momento, de não ter acesso ao nome exato da obra, mas podem ficar tranquilos que vai aparecer aqui no vídeo, nessa barra inferior, a informação sobre a obra. Salvo engano, é no Roteiro de Jesus, que são vários textos compilados pela psicografia de Chico, através de diversos espíritos, tratando temáticas em torno da experiência de Jesus aqui na Terra. Então a gente vai encontrar lá mensagens oportunas como essa, que dizem respeito à nossa condução aqui nesse plano, diante da proposta do Cristo. Eu não vou entrar no mérito, né, porque como são contos, eu teria que fazer a contagem de uma história aqui, uma contação de história. Como a gente vai se atentar a reflexões mais amplas em torno da mensagem, eu vou procurar resumir aqui, basicamente, o que diz a mensagem, para não tirar também de você a curiosidade e a oportunidade de conhecer na íntegra essa mensagem. E ela nos conta, o Irmão X nos traz nessa mensagem, que na passagem de Jesus a Cafarnaum, 3 discípulos do templo, e aí seriam eles Jonathan, Jessé e Eliaquim, passando por ali então resolveram visitar o Cristo. É bom que a gente pense que a mensagem de Jesus já vinha sendo disseminada, os seus feitos já eram comentados, e que assim como, né, os mais desassistidos materialmente seguiam a Jesus, essas informações também chegavam nos templos. Então Jesus contava com admiradores também em outros contextos, inclusive nos contextos ditos contrários à sua proposta. Então esses 3 rapazes vão ao encontro de Jesus na casa de Simão Pedro em busca de orientação, com a seguinte proposta: são admiradores da mensagem de Jesus, compreendem e abraçam em seus corações essa proposta de consolação e buscam então do Cristo como darem seguimento às suas atividades, abraçando esta mensagem, sendo seus discípulos, mas com uma grande preocupação. Ora, Senhor, se nós vamos segui-lo, diziam eles, né? Como vamos lidar então com as intolerâncias, com as resistências, com as perseguições, com as violências praticadas por aqueles que não querem que essa mensagem se propague? Por diversas razões. Não é? O contexto de Jesus não é um contexto só que envolve a mensagem de cunho espiritual, mas a sua proposta de transformação, ela é integral. Né? E isso repercutia, inclusive, na vida social e política daquela época. Então, se a gente parar para analisar, Jesus não era só visto como um
pastor de almas, mas como um líder, não é? E fora de pretender aqui elaborar um pensamento sobre como o comportamento de Jesus poderia repercutir naquela sociedade, a gente vê pela própria história, pelos próprios escritos, que os grandes interessados em silenciar Jesus eram aqueles que tinham medo da repercussão dessa mensagem no campo social, político, econômico da época. Só que esses 3 rapazes eram aqueles que estavam interessados em seguir a Jesus, mas dentro da sua dinâmica e da sua proposta, procurarem também saber como agir ou se conduzir dentro dessa proposta diante das intempéries da divulgação. E aí eu vou parar por aqui essa colocação, porque daí só nós já temos muitos elementos para considerarmos e também considerando o título da mensagem. Né? Os 3 rapazes se apresentam como verdadeiros aprendizes do Cristo. Não é? E o que seria o aprendiz? Quem seria a figura do aprendiz? De uma maneira geral. Não é? No sentido cada vez mais amplo, no sentido mais amplo, a gente poderia dizer aqui que aprendiz somos todos nós. Todos nós somos aprendizes de quem ou de quê, não é? No sentido mais filosófico da vida. Numa perspectiva evolucionista, aprendizes de Deus a caminho dele e aprendendo, evoluindo a cada nova oportunidade aqui no plano físico. Não é? Todos nós estamos, de certa forma, em uma condição de aprendizado constante. É assim na vida humana, né? na vida material. Desde pequeno nós somos colocados numa condição de aprendizado, absorvendo conhecimentos, absorvendo a realidade em torno de nós e aprendendo diariamente a interagir com esse mundo à nossa volta. Né? Com esse mundo à nossa volta, com as pessoas às nossas voltas e com as circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas diariamente. Então, se nós pudermos partir da ideia de que somos aprendizes constantes, fica mais fácil, mais simples compreender, então, o que o Cristo traz de ensinamentos para esses 3 rapazes que o visitam lá em Cafarnaum. Por que eu digo isso? Porque uma vez nos colocando na condição de aprendizagem, ou seja, nos permitindo sermos ensináveis, nós não anulamos, mas diminuímos as nossas resistências íntimas. E por resistências aqui, eu vou desde as resistências mentais, as intelectuais, também as emocionais. Certo? Essas resistências são, de certa maneira, diminuídas, atenuadas, amenizadas, para que esse novo conhecimento, essa nova perspectiva de vida, essa nova dimensão de aprendizagem se faça possível e nós, intimamente, possamos lidar com ela da forma que nós julgarmos mais proveitosa para cada um de nós. E isso não é instantâneo. Até o processo de diminuição ou de atenuação das nossas resistências internas é um processo demorado. E a gente poderia aqui recorrer aos exemplos nossos do dia a dia, não é? E principalmente em relação à doutrina espírita, por exemplo. O nosso aprendizado sobre o espiritismo perpassa pelo entendimento intelectual, aquele conhecimento que nos chega, mas quando ele chega nas questões mais íntimas, nas fibras mais íntimas da nossa existência, do nosso ser, é aí que nós observamos que o aprendizado, assim como o processo evolutivo, não pode dar saltos. Porque quando toca nas nossas inferioridades ou nas nossas imperfeições, automaticamente nós criamos um mecanismo de defesa e repudiamos aquela orientação. A gente aceita com a cabeça, mas rejeita com o coração. E por que nós fazemos isso? Porque somos muito endurecidos? Porque somos muito inferiores? Não, porque temos medo do que essas informações possam provocar dentro de nós. E eu não estou dizendo isso só como conhecimento de causa pessoal, não. A gente vai observar nas grandes figuras do Evangelho
como a verdade se movimentou nas suas vidas. Né? Pega o exemplo de Maria Madalena, pega o exemplo de Paulo de Tarso, pega o exemplo de Santo Agostinho, e a gente vai observar, né, que quando essa mensagem reverbera internamente em nós, ela vai se movimentar como um verdadeiro rompante, assim como foi a própria existência do Cristo entre nós. Uma existência tão singular, tão única, a gerar efeitos ao ponto de dividir a história entre antes e depois do seu nascimento. Por mais que a gente aqui não vá discutir, né, as questões que dizem respeito aí aos interesses em torno disso, mas é fato que aquele comportamento rompe com a história e rompe com os comportamentos de uma época. Se a gente não quiser se apegar ao exemplo do Cristo, vamos conhecer, não digo tanto em profundidade para não incorrer em erro aqui, mas vamos observar a própria existência de Buda. E a gente vai observar também que essas figuras trazem consigo o condão de romperem paradigmas, romperem padrões pré-estabelecidos, mas de uma maneira que dizem respeito às questões mais íntimas. Não é à toa que milênios depois nós seguimos lutando para diminuirmos as nossas resistências e cada vez mais abraçarmos essas propostas. Então, volto a dizer, não é da noite para o dia que a gente absorve a orientação que o Espiritismo nos traz e principalmente o que o Cristo quer nos dizer quando nos traz as suas orientações. Para aqueles 3 rapazes, ele pediu tão somente aquilo que a gente observou nas primeiras linhas da mensagem. Nas primeiras linhas não, na parte final. Né? Esboçar o sorriso, seguir confiante, embora as dores estiverem presentes. Ou seja, na proposta de abraçar o exemplo de Jesus para as nossas vidas, não há como não lidarmos com a dor. Porque essa transformação vai nos impor quebrar em nós esses padrões construídos e cristalizados há tanto tempo dentro de nós. Por isso que eu torno a dizer, para sermos aprendizes, precisamos estar disponíveis, precisamos ser ensináveis e precisamos estar dispostos a resistir menos a essas orientações, para que pelo menos elas se manifestem dentro de nós no campo das nossas reflexões. Não é? A quebra dos comportamentos que a gente aqui sinalizou no Evangelho Primitivo, por exemplo, que a gente vai observar em Madalena, em Paulo, são movimentações de espíritos que já estavam na busca pelo sentido daquela mensagem, mas que ainda lutavam consigo mesmos para o atendimento de questões que não diziam respeito àquela mensagem. E aí eu vou trazer aqui a reflexão da segunda epístola de Paulo a Timóteo, em que ele resume a sua trajetória já próximo do seu desencarne, dizendo que venceu o bom combate, que seguiu firme na carreira e com fé. E que bom combate seria esse? Senão o combate de atenuar, o combate de vencer essas pequenas resistências que nós trazemos dentro de nós. E eu digo que são pequenas com uma maneira sutil de nos lembrar que, na verdade, toda essa resistência está pautada ainda no nosso ego. Então, é difícil você pensar em orientar, em dar conhecimento, em transmitir conhecimento, educar, esclarecer alguém que se coloca na posição de que não precisa ser ensinado, não precisa ser esclarecido, não precisa ser orientado, porque já sabe. E a ilusão do saber vem do ego. Então, esses aprendizes, sobretudo, lidarão também com adversários. Adversários internos e adversários externos. Só que a preocupação desses 3 rapazes na mensagem de irmão X é justamente lidar apenas e tão somente com os adversários externos. E por quê? Porque no primeiro momento, a gente não projeta essas orientações para dentro.
nós projetamos o entendimento da mensagem para fora, como Diego, exigindo, sustentando e cobrando do outro. E porque aprendemos em diversas encarnações seguidas a nos iludirmos com as nossas máscaras cotidianas, a gente absorve a orientação no campo da superfície de cada um de nós. No campo em que ela se apresente para fora, mas que não faça o seu trabalho maior internamente. Então é como se nós estivéssemos aqui estabelecendo um padrão de comportamento dentro de um iceberg, em que a ponta do iceberg, a que está do lado de fora da água, é exatamente aquilo que as pessoas veem em nós e que nós queremos que elas vejam. Mas o que é maior, o que é mais significativo, o que é mais extenso, está abaixo do nível da água. E é lá que essas verdades, que essa verdade, que essa mensagem, que essa orientação precisa se movimentar. Só que o que é que nós fazemos? Nós mantemos a proposta no limite da superfície. Porque é aqui que a gente acredita que nós estamos sendo observados. E aqui que a gente arruma, que a gente maqueia, que a gente embeleza para os olhos dos outros. Mas é aqui também que nós nos frustramos, porque nas situações mais corriqueiras, vai ser aqui na superfície que a gente vai apresentar as nossas falhas. Ou melhor dizendo, demonstrar que nós não somos exatamente aquilo tudo que nós apresentamos no campo da superfície. Porque o que está abaixo da água também tende a subir. A ponta do iceberg já foi algo no campo interno, abaixo do nível da água. Então, para que isso suba, é preciso quebrar as resistências externas, as resistências vistas aos olhos dos outros. E isso, amigos, leva tempo. Leva muito tempo. E depende de diversas circunstâncias. Se não contar com a disposição verdadeira do ser que pretende evoluir, do aprendiz, ele será o aprendiz da vida. Porque para a sua resistência, existe a necessidade de reparação dos atos praticados por ele mesmo. E não vai haver melhor forma de ajustar essas arestas ou de confrontá-lo com a sua própria essência do que lidar com aqueles que vão apresentar tudo aquilo que ele tem através dos seus comportamentos. Aí, a esses entraves da existência, a esses espelhos constantes que nós vamos contar, nós, para tirar de nós a responsabilidade, o colocamos na condição de adversários. Seres, pessoas que estão contrárias à nossa postura. E não só contrárias, elas nos combatem. Só que esse aqui ainda não é o bom combate de Paulo. Mas pode ser a chave. E é com muita sabedoria que Jesus vai provocando nas reflexões daqueles 3 rapazes que estão ali embevecidos com a mensagem de Jesus, encantados, e devia ser realmente uma coisa maravilhosa ouvir Jesus falando, mas que ficam pensando, poxa, é lindo isso aqui, mas quando eu tiver que lidar com alguém que não acredita nisso, ou não vai concordar, ou pior, quando eu tiver que lidar com aqueles que resistem, que condenam, que castigam os que abraçaram essa mensagem, como será? Quando eu sair do centro, como será lidar com as situações que acontecem na minha vida cotidiana? Porque aqui dentro eu entendo, compreendo. É maravilhosa essa mensagem de transformação moral, de transformação íntima, de mudança de atitudes. Mas lá fora, poxa, lá fora
Lá fora não é tão fácil assim. Porque lá fora é exatamente o reflexo do mundo íntimo. Nós nos aquietamos no campo da superfície e é fora que essa superfície se quebra. Ou melhor dizendo, é fora que ela precisa realmente ser quebrada. Para que não haja dor, o que é pouco provável pela nossa própria condição de resistência, é preciso que haja disposição sincera e profunda para aceitar que o que vem de fora literalmente não vai atingir a proposta que você abraçou internamente. Mas você abraçou e já está em transformação. Desapegar dos comportamentos que nós tínhamos antes da mensagem e perdoar quem nos ofende, amigos, leva um certo tempo. Observe que a mensagem de Joana, que nós lemos no início da transmissão, não é uma mensagem que, pelo próprio título, designa uma orientação muito feliz, alegre, tão motivadora. Porque imagine chorar servindo. Não é esse o texto? Para não incorrer erro aqui. Chorando para servir. Olha que contraste. Servir deve ser, ou deveria ser, motivo de alegria. O que é que nos impede de servirmos alegres? Talvez o orgulho, com certeza o orgulho. Porque para servirmos, nós exigimos ainda nessas movimentações egóicas o quê? A gratidão pelo serviço prestado. Só que o Cristo não trabalhou com essa dinâmica. E a gente tem um exemplo disso até o seu sacrifício. Para nós, que não somos Jesus, lidamos então com as ingratidões. E por que elas nos falam tão profundamente? Para nos mostrar que nós ainda estamos transitando muito e por muito tempo no campo da reciprocidade. Mas é uma reciprocidade aí quase que contratual. Eu só faço a minha parte se você fizer a sua. Eu só te sirvo se você reconhecer a minha condição de servidor. Do contrário, esse serviço vai ser realizado de maneira ingrata. E o que nos causa ingratidão ainda nos faz chorar. E o que no final das contas aqueles aprendizes queriam do Cristo? O que é que eles pretendiam ao procurá-lo? Aquilo que Joana chama de paz inoperante. Abracei a verdade me liberta, a verdade me traz paz e tranquilidade. Paz e tranquilidade é igual, na minha cabeça acomodada de ser, zero sofrimento, zero resistência, zero embates, zero discussões, zero cobrança de atitudes pelas pessoas que me conhecem, zero intolerância. E a gente segue, né, mesmo que silenciosamente em nossos corações, com essa falsa ideia de que abraçando a nossa transformação moral, nós não vamos lidar com essas resistências, com essas adversidades ou com esses tais adversários. Não seremos violentados nas nossas convicções, não seremos agredidos verbalmente, não seremos agredidos moralmente, não seremos agredidos emocionalmente, porque abraçamos a orientação. Só que eles esperavam que Jesus dissesse, não, vocês vão ter que combater, então levantou a espada, levanta de cá em nome de Jesus, né? Levantou qualquer orientação de intolerância, eu levanto de cá a minha condição de resistência para sustentar, para preservar a mensagem de Jesus. Não, amigo. É o Cristo quem assinala. Não. Segue. Perdoa. Que é diferente de você
ele ainda não compreendeu, ele ainda não abraçou a verdade, ele ainda não se predispôs a essa orientação, né? Segue, não se mantém nessa disputa, nessa vibração de saber quem é que está mais certo, porque no final das contas, essa não é a manifestação da verdade. Essa é a manifestação ainda do ego iludido. Então, nesse momento, a cada solicitação, Jesus retoma: mantém-se em paz, mantém-se na proposta. Mas, Senhor, mantém-se em equilíbrio. Mas, Diego, mantém-se em equilíbrio. Mas, Diego, você se mantém em equilíbrio? Não, não mantenho-me em equilíbrio, porque estou na mesma trajetória. Vez ou outra, para não dizer quase sempre, a gente ainda escorrega nas mesmas cascas de banana, de sempre. Nos desarmonizamos, nos desajustamos, nos colocamos em condições de combate com o outro, porque achamos que precisamos sustentar essa nossa convicção, que a gente não pode abrir mão, que a gente não pode rejeitar essa possibilidade. Não vai ser simples assim. E o que é que acontece? Ao final dessa mensagem, Jesus é chamado em um outro cômodo da casa para atender a necessidade de uma criança. E quando ele retorna, para sua surpresa, os 3 rapazes já não se encontram mais no recinto. E aí você deve estar pensando assim: poxa, eles fugiram. Eles fugiram? Vamos mudar os nomes. Você ouviu seu nome aí, não foi? Também ouvi o meu aqui. Porque para algumas batalhas, nós ainda não estamos preparados suficientemente para nos mantermos na verdade, na proposta, na causa, sem deixarmos que a movimentação desse ego nosso se apresente. Quando eu falo nós aqui, que estamos interagindo nessa transmissão, a gente pode estender o campo também para a nossa sociedade, para a vida coletiva em que nós estamos inseridos agora. O que é intolerância? Eu não aceito. Por que eu não aceito o outro? Por que eu não aceito a convicção política, a convicção religiosa do outro? Porque o meu ego se mistura à mensagem e toma para si a conotação de verdade absoluta. E o que é absoluto, amigos, tende a romper com tudo. Na concepção do ego. Mas na concepção do ser luminoso que somos internamente, em processo de expansão, a verdade é para nós e será também para o outro no tempo dele. Eu sempre remonto a essa frase, que não é uma frase dita por nós espíritas, mas que eu sempre observo nos adesivos, né, ditos cristãos dos carros, que diz o seguinte: que Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus. Termina dessa forma. Se a verdade é caminhar para o Pai em amor, em fraternidade, em colaboração, em tolerância, em caridade, o caminho é um só. Ah, mas não importa como chamam, não importa se deram a outra conotação a isso. Não é? A forma como você compreende o caminho para o Pai, ela é personalíssima, ela lhe pertence, ela é sua. Não vai ser o mesmo caminho, não vai ser a mesma trajetória, a mesma percepção e a mesma realização do outro. A gente sabe disso, mas continuamos muitas vezes a nos tornarmos adversários dos nossos familiares. E internamente chamamos eles de adversários. Mas aí a Joana também, não nessa mensagem, mas em outras tantas, que nos leva à reflexão sobre serem esses tais adversários instrutores,
que é exatamente o que o Cristo coloca na mensagem do livro trazida pelo irmão X. Aqui no final ele vai dizer o seguinte, ó. É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força das nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com o esquecimento de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Então, se há embate ainda, é porque a nossa meta não está tão clara assim. E se a nossa meta vai ser a paz inoperante, provavelmente seremos aqueles exemplificados por Joana de Ângeles na sua mensagem na parte inicial. Aqueles que vão se ver às voltas com os trabalhos, que não conseguem compreender porque quem serve está sempre servindo com os olhos, com um semblante de paz, né? E muitas vezes serão como os 3 discípulos, né? Os 3 aprendizes, aqueles que se afastam, aqueles que desistem, aqueles que não encontram sentido em se manterem nessa proposta, se o campo de ação não lhes permitir trazer consigo também as manifestações ainda do ego adoecido. Então, para abraçar a mensagem de Jesus, para abraçar a sua boa nova, é preciso que a gente se converta em um ser solidário, em um ser misericordioso. A gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em um ser que se propõe a observar primeiro em si, para depois então apontar o outro. Aquele que compreende que precisa agir com indulgência para com o próximo, porque assim espera e conta com a indulgência do Pai para com as suas próprias faltas. Não é aquele que se julga cada vez mais rigorosamente nas suas imperfeições, mas é aquele que reconhece que as possui. E só reconhece que as possui porque já conhece as suas próprias imperfeições. E aí é o momento em que, de fato, nós nos tornamos aprendizes sinceros, porque permitimos que esse ensinamento, que essa verdade, se projete para dentro de nós e ultrapasse o limite da superfície. Alcançando, então, cada vez mais profundamente os estágios internos de nós, se a gente se pensar como sendo um iceberg. Talvez a superfície se apresente da mesma forma que era, mas o que está acontecendo internamente é o que dará frutos no futuro. E é o que será, de fato, a transformação daquilo que se apresenta para fora. Não será a fala mansa, não será o olhar complacente, não será o abraço delicado, muitas vezes. As transformações verdadeiras, elas não dão pistas no campo da aparência. Elas dão pistas no campo da reflexão. Então, observe muitas vezes se aqueles adversários que você intitulou como sendo seus adversários não são, na verdade, os seus instrutores. Porque eles, quando ressaltam uma imperfeição sua, podem estar trazendo para você uma reflexão de que, olhe, talvez o que você esteja dizendo não está condizente com o que você está fazendo. Ainda que pareça que são eles as figuras que não estão aprendendo. Eles estão aprendendo constantemente com os poucos exemplos que nós estamos oferecendo a eles. Porque o aprendiz também compartilha o seu aprendizado. Jamais na condição de mestre, mas na condição de um colega que está a caminho. Essa deve ser a nossa pretensão, para que a gente a cada dia mais possa se modificar internamente, reconhecer mesmo a nossa pequenez diante do trabalho, aceitar que o que nos é concedido para aprender, para refletir, para fazer pelo outro, comparado à nossa imperfeição, já é muita coisa. Mas que a gente deve valorizar
todas as oportunidades possíveis. E que elas não são o fim, elas são tão somente o começo dessa trajetória de aprendizado. Um aprendizado que eu repito, mais profundo. Não um aprendizado que fica aí no campo da aparência e que se quebra na primeira dificuldade que se nos apresente. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos diversas figuras que nos são caras, que nós gostamos, que nós apreciamos, mas que nós sabemos que na primeira dificuldade não conseguem trazer para fora aquilo que elas dizem já serem, já realizarem. Elas não são hipócritas, não é nem moralistas no termo mais pejorativo que seja, não. Elas são seres que ainda não permitiram baixar a sua guarda interna e deixar que essa mensagem aí gere movimentações no campo íntimo de cada um deles. Nós, com toda certeza, se não somos, já fomos essas figuras. O que talvez nos diferencie agora é que a gente quer continuar com Jesus, mesmo que ao preço do sofrimento e das nossas dores. O momento atual está nos mostrando que as nossas dores são reais, que os nossos testemunhos devem e precisam ser diários. E mesmo assim, nós estamos observando que em alguns desses momentos nós estamos falindo, mas somos aprendizes. E o aprendiz não aprende na primeira oportunidade, a não ser que ele já conte com aquele recurso. Mas, de regra, ele só aprende errando. Então, valorizar essas experiências, ainda que sejam de dor para nós neste momento, não é abraçar a dor e a melancolia e transformar isso em troféu, não. É reconhecer-se frágil, vulnerável ainda a essas questões, mas já também se perceber consciente de que possui os recursos para lidar com aquilo. E quando eu falo que temos os recursos, gente, eu não estou aqui garantindo que a gente vai resolver o problema de uma hora para outra, não. A gente vai chorar, a gente vai sofrer, respira, pega o recurso que nós temos e vamos nos fortalecendo dentro da nossa possibilidade. Pode até parecer que as mensagens trazidas em palestras, as mensagens vistas aí em exposições doutrinárias e hoje, né, com essa gama de recursos que a gente tem e de expositores, de palestrantes, de figuras que nós conhecemos, que nós admiramos, trazendo mensagens nesses tempos de pandemia, a gente se sinta fortalecido, mas elas não terão eficácia nenhuma em nossas existências se nós não partirmos para o combate trazido por Paulo, que é o combate de vencer-se a si mesmo no mais profundo de você. E para o espírita, fica sempre a advertência amorosa de que para dizer-se espírita, afirmar-se espírita, não basta somente orientar-se pelos postulados da doutrina. É preciso ver-se imperfeito, aceitar-se e esforçar-se para vencer as suas más inclinações e as suas imperfeições, por assim dizer. Um trabalho que é constante. Por isso, amigos, nunca esperem encontrar santos em casas espíritas, porque os santos, na acepção da própria teoria evolucionista nossa, não são espíritos que estão transitando entre nós na sua maioria. Ao contrário, eles estão nos sustentando a partir do mundo espiritual, nas faixas vibratórias condizentes com as suas condições evolutivas. Poderão estar uma vez ou outra entre nós, mas os verdadeiros exemplos já estiveram entre nós, né? Alguns ainda circundam aí a gente no anonimato. E ainda que não sejam santos na sua integridade, o bem-fazer, o servir, o auxiliar, já pode ser sim o exemplo mais próximo de nós, né?
E a gente precisa também valorizar aqueles que nós julgamos que não estão promovendo as suas transformações, mas que silenciosamente realizam, silenciosamente nos exemplificam o despreendimento que nós ainda não conseguimos realizar. Então sejamos humildes para abraçar também o aprendizado do Cristo através desses nossos professores. E aí a figura dos adversários vão deixando de existir na nossa trajetória, não porque o caminho vai ficar florido, cheio de paz e coloridinho, não, mas porque nós vamos aprender a enxergar em todos oportunidades de aprendizado. E a partir dessa experiência, assim como a mensagem do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, aprendermos a sermos misericordiosos para com eles. A defesa das convicções, já dizia Jesus na mensagem de hoje, está associada à prática do bem viver para com o outro. E se o bem viver importar em perdão das ofensas, perdão das agressões, que sigamos dessa forma. Afinal de contas, existem muitos companheiros ainda, encarnados e desencarnados, que resistem a esta mensagem, porque ainda não baixaram a guarda para o amor. Continuam na satisfação e na ilusão do próprio ego adoecido. Se nós já abraçamos de certa maneira essa proposta, a nós nos cabe então o dever de sermos misericordiosos para com estes. E eu estou dizendo isso aqui não no campo da facilidade, não. Mas se já refletimos sobre, nós temos condições sim de realizarmos pouco a pouco o que nos seja possível. Assim como reconhecermos também quando não somos ou não temos capacidade. E quando não tivermos a capacidade, que a gente busca em torno de nós, como verdadeiros aprendizes de Jesus, os auxílios necessários à realização dessa tarefa, certo? Eu espero ter colaborado com a reflexão de todos vocês, assim como a mensagem vem nos dizendo já há alguns dias, porque veio de um ciclo de exposições doutrinárias, parece que muito casado os temas com os outros, mas que a gente também já entende, né, que antes de trazer para vocês, a gente deve abraçar para nós mesmos a orientação trazida pelos benfeitores espirituais, que utilizam, graças a Deus, né, dos corações e dos pensamentos desses nossos companheiros aí, dirigentes das casas espíritas ou dirigentes de departamentos doutrinários, os encaminhamentos dos temas para nós. Esse, por exemplo, eu sei que foi eu que escolhi, né? Elizabeth aí que nos diga. A gente acaba escolhendo aquilo que a gente precisa refletir mais. E em tempos de intolerância, amigos, em tempos tão delicados como nós estamos vivendo, a gente precisa realmente sair do campo da superfície e começar a penetrar cada vez mais fundo nas nossas transformações íntimas e nos percebermos, então, se estamos coerentes e convictos da doutrina que nós abraçamos, certo? Muita paz para todos, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. E agora, então, vamos encerrar com a prece para o fechamento dessa atividade, ok? Então, vou pedir a você que fique tranquilo, em clima de paz e harmonia. E assim, sabendo que são muitas informações, que são muitos conteúdos a serem assimilados, vamos rogar ao nosso divino amigo Jesus que nessa ampliação das nossas consciências, guardemos conosco os exemplos ou as reflexões indispensáveis para o momento que estamos vivendo. Que assim como, Senhor, deixemos de observar os nossos companheiros de caminhada como verdadeiros adversários
tenhamos esse mesmo olhar de misericórdia, Senhor Jesus, para com este ser imperfeito que somos. Que abracemos, Mestre, a proposta de Paulo e tomemos este combate íntimo como sendo mais relevante. E ainda assim, Senhor, o mais necessitado da nossa compaixão, do nosso amor e da nossa caridade. Que possamos, Mestre Jesus, agora e sempre, vermos em cada situação do nosso cotidiano a oportunidade para amar mais, para fazermos mais, para perdoarmos mais e para facilitarmos a cada dia mais a nossa experiência e a experiência do outro. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares queridos, a nossa casa de oração e todos os seus trabalhadores no plano físico e no plano espiritual, envolvendo, Senhor Jesus, toda a vizinhança nossa neste momento, assim como estendendo ainda, Senhor, para os nossos bairros, para a nossa cidade, onde quer que estejamos, elevando essas vibrações, a fim de que elas alcancem os corações e as mentes dos nossos dirigentes, governantes, em todas as esferas. Contamos contigo, Senhor, com os teus emissários de luz, e te pedimos que fique conosco, agora e sempre, e que assim, Senhor Jesus, seja. Então é isso, amigos. Espero que tenha sido oportuna e proveitosa a mensagem. Agradeço a sua participação aqui. Peço desde já, encarecidamente, que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Curta esse vídeo se você curtiu realmente, né? Se você achou que é relevante, compartilhe com outras pessoas também. A nossa casa de oração, embora não esteja funcionando fisicamente, está desenvolvendo suas atividades doutrinárias através deste canal do YouTube e através também da plataforma Zoom, por enquanto. Certo? Às quartas-feiras, sempre às 19h50, nós contamos com palestras doutrinárias e estudos dirigidos do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às 19h50. Deixando claro que as palestras, né, dissociadas do Evangelho serão transmitidas sempre aqui no YouTube, no dia marcado e no horário marcado, para que você seja, né, nosso companheiro aqui nessa estreia a cada dia da semana. Um abraço, muita paz para todos e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Fiquem em paz.